Caros alunos, caras alunas da terceira série do Colégio Curso Tamandaré Meia, vamos dar prosseguimento a mais uma aula continuando dinâmica e as leis de Newton. Agora, parte 3. No slide 2, aquela questão das roldanas móveis em comparação com a roldana fixa. Lembremos o seguinte: uma roldana móvel ela é muito útil porque reduz o peso, né? Reduz o esforço pela metade, cada uma delas. E a roldana fixa serve para simplesmente facilitar, por exemplo, a elevação de determinada carga. Então, veja aí a ilustração, onde você tem um peso de 100 newtons sendo equilibrado por uma pessoa através de uma roldana fixa e 3 roldanas móveis. Veja aí. Então, a pergunta seria a seguinte: qual é a força que o homem está fazendo para equilibrar esse peso de 100 newtons? Bem, você poderia chegar à conclusão da seguinte maneira. A primeira roldana, a roldana 1, ela divide o peso por 2. Então já cairia para 50 newtons. Essa metade vai para a roldana 2, que torna a dividir pela metade. Então cairia para 25 newtons. E finalmente, uma parte desse esforço, 25 newtons, vai justamente para a roldana 3, que torna a dividir o peso por 2. Então, a resposta seria 12,5 newtons. Veja bem, com apenas 12,5 newtons, o homem consegue equilibrar um peso, um bloco que tem 100 newtons. Aí está. A fórmula é o esforço, o peso, dividido por 2 elevado a n. Esse n é o número de roldanas móveis. Mas no slide 2 você está vendo ali em azul, bem no centro, há uma dúvida levantada com relação a esse valor, 12,5, né? É porque, na verdade, ele é irreal. Por que que ele é irreal? Porque essa resposta só estaria correta se você pudesse desprezar uma série de parâmetros que poderiam estar interferindo nesse resultado. Por exemplo, nada foi dito sobre o peso das cordas, nada foi dito sobre o atrito entre a corda e as roldanas, principalmente a roldana fixa lá em cima. E nada foi dito sobre o próprio peso das roldanas. E ainda o empuxo, essa experiência pode estar sendo feita num laboratório imerso em ar, né? Claro, atmosfera. O cientista está respirando. E você vai ver mais tarde, com a gente aqui, ainda em mecânica, que todo fluido empurra os corpos para cima. E isso não é diferente com o ar. Tudo isso poderia estar interferindo para que a resposta não seja essa. Então, você só deve dar essa resposta numa prova se a questão disser realmente que todo para você
desprezar todos os parâmetros que eu citei. Então, a resposta seria essa: se a gente puder desprezar os atritos, os pesos de roldanas e das cordas e o empuxo com o ar. E para a gente fechar esse longo slide 2, ainda teria uma última pergunta. Se o peso tem 100 newtons e para equilibrá-lo o homem faz apenas 12,5, se alguém perguntar a você o seguinte: e aonde foram parar os outros 87,5 newtons? Sim, não parece lógico? É estranho que com apenas 12,5 você consiga sustentar 100? Não seria possível ou natural que se faça essa pergunta: cadê os outros 87,5 newtons? A resposta é simples: estão no teto. Então, se tem 100 newtons para baixo, tem que ter 100 newtons para cima, senão você não equilibra. Nessa cordinha pequena lá embaixo que está segurando 100 newtons ali, o peso, o bloco, tem 100 newtons para cima. E isso só pode estar sendo sustentado pelo teto. Então, é como se o operário, o técnico, né, ele jogasse a maior parte do esforço para o teto e ficasse com a menor parte. Tá bom? Esse aí são os pequenos problemas para você resolver uma questão de roldana móvel. Lembrando que ela sempre reduz o esforço pela metade. A roldana fixa, não. Então, numa questão de prova, você vai ter que saber identificar quantas roldanas móveis há no sistema. Então, fechamos assim o slide 2. No slide 3, a lei de Hooke, que nos diz que a deformação apresentada por uma mola, seja para estender ou para comprimir, será diretamente proporcional à força elástica. Veja aí a ilustração. Imediatamente você percebeu que quando o esforço, o peso, foi dobrado para alongar a mola, a deformação também dobrou, de x para 2x. Essa proporcionalidade será válida enquanto não for rompido o limite de elasticidade da mola, que toda mola tem um limite para ela obedecer à lei de Hooke. Chega um momento que a força está tão grande que a mola esgarça, estraga, perde a sua elasticidade. Então, essa lei é válida enquanto esse limite não for rompido. Então, no slide 4, você vê aí a fórmula matemática da lei de Hooke. A força elástica é K ΔX. ΔX é a deformação que a mola sofreu e o K é uma constante de proporcionalidade que vai depender da mola. Isso aí é um dado que vem de fábrica. Vai depender do tamanho dela, do material que ela foi feito, quantos elos ela tem, a sua largura, enfim. É uma característica de fabricação que depende da mola. Esse K chamada constante elástica. E veja também que essa fórmula nada mais é que a função matemática y igual a ax. E não se pergunte no momento
o que tem a ver ali, aquele bloco verde, falando em energia cinética e energia potencial elástica. Isso aí a gente vai ver mais tarde, tá bom? No momento, o foco aqui é a lei de Hooke em si. No slide 5, você sempre pausando a apresentação para ler os textos, mas eu estou colocando para você aí novamente a fórmula F igual a Kx, aí tem muita gente que não usa o delta, e passando o x para lá, para te mostrar que o K é uma constante, é fixa, e vai ser dado em qualquer ponto do gráfico pela razão entre a ordenada e a abscissa. Perfeito? No slide 6, um exercício. Uma mola que normalmente, em seu estado de equilíbrio, possui 10 centímetros de comprimento. Mas aí você coloca um peso, um esforço, alongando essa mola. Esse peso tem 4 newtons, e aí você percebe que a mola vai para 22 centímetros. Então, ele quer saber para quanto iria o comprimento da mola se você tivesse colocado 6 centímetros. Claro que isso aí é uma regrinha de 3, mas devido à proporcionalidade da fórmula, mas eu gostaria que você não usasse esse critério de regra de 3. Faça pelo conhecimento físico. Use a lei de Hooke para achar o K. Depois que achar o K, você vai usar novamente a lei de Hooke, agora com o valor novo de 6 centímetros. Aí você vai descobrir a deformação nova. E com a nova deformação, somada ao comprimento natural da mola, você vai ter o comprimento que ela atingiu. Pause aí a apresentação para resolver. Então, aí está a solução. Usamos primeiro o seguinte. Achamos a deformação da mola, que é de 12 centímetros. Se a mola tem um comprimento normal de 10 e está com 22, é claro que ela deformou 12 centímetros. Esse 12 passando para metro, dá 0,12 metro. Aí nós jogamos na lei de Hooke. 4 igual a K, 0,12. E aí você vai descobrir que a constante elástica vale 100 terços de Newton por metro. 100 terços. Deixe em fração que é melhor. Muitas vezes é mais conveniente deixar em fração do que botar uma dízima aí de 33,3. Vai piorar a conta. Agora eu vou aplicar novamente a lei de Hooke. Eu já sei o valor do K. E eu jogo na fórmula F' igual a K delta X'. Então, o F agora que ele quer, o F' é de 6. A constante elástica, 100 terços. Você vai descobrir que a deformação da mola é 0,18 metro ou 18 centímetros. Bem, se a mola deformou 18 centímetros e ela tem 10 centímetros original, então ela foi para 28, ressaltando aí o exagero da deformação, né? Isso aí na prática, provavelmente o limite da mola, o limite de elasticidade da mola, de repente, seria rompido e nada disso aí ia acontecer, né? Lembremos que a lei de Hooke é válida desde que você não esgarce a mola, não rompa o seu limite de elasticidade. Slide 7. Toda vez que um corpo se move num fluido, líquidos ou gases, ele recebe uma força de resistência.
É chamada força de resistência dos fluidos. No exemplo aí é de um paraquedista que está descendo e sofrendo a resistência do ar para cima. A força de resistência se opõe ao movimento do corpo no fluido. Estamos desprezando aí a força de empuxo, que veremos mais tarde. Então, como calcular essa força de resistência? Isso aí é muito estudado em aerodinâmica e não é fácil. É um estudo muito difícil que envolve laboratório, muita pesquisa. E nós aqui no ensino médio usamos a fórmula, um jeito bem mais simplificado de resolver isso, né? Aproximando as respostas. Então veja aí, por favor. Aí então você tem a fórmula F igual a KV ao quadrado. E esse quadrado aí não é sempre que vai aparecer, não. Esse quadrado é usado basicamente para o ar. Na verdade, seria V, velocidade, elevado a N. Vai depender de vários fatores. Esse K também está simplificado. Na verdade mesmo, vamos ver depois, daqui a pouco, quais são os fatores que influenciam nessa força. Então, no slide 8, um exercício para você pausar a apresentação e tentar resolver uma questão da Unicamp. Ele diz que um objeto é abandonado de certa altura, a massa do objeto é fornecida, o valor da constante K também, e de G, o valor da gravidade. E a pergunta é, depois de longo tempo, o objeto atinge velocidade constante. Calcule o valor desta velocidade. Quer dizer o seguinte, gente, olha só. Antes que você comece a fazer, à medida em que a velocidade aumenta, veja que ela inclusive está ao quadrado, a força vai aumentando muito. Então, aumenta a velocidade, aumenta a força de resistência. Mas se aumenta a força de resistência, diminui a aceleração. O que você vai perceber é que cada vez menos a velocidade aumenta. Veja, o movimento é acelerado, mas é acelerado até um certo momento. Chega em dado momento que essa força de atrito, de resistência é tão grande, mas tão grande, que ela se iguala ao próprio peso. E a partir daí, a velocidade não aumenta mais e o corpo desce em MRU. E ele quer saber o seguinte, veja sua pergunta, depois de um longo tempo, o objeto atinge velocidade constante. Calcule o valor dessa velocidade. Então veja aí a solução. A velocidade máxima, limite, ela é atingida simplesmente no momento em que a força de resistência se torna tão grande, porque a velocidade já é máxima, a ponto de se igualar ao peso. Tudo que você tem que fazer é KV2 igual a mg. E aí resolver a conta para obter a resposta que ele pediu. Perfeito? Então, não esqueça, a velocidade vai aumentando durante a queda, mas vai aumentando cada vez menos. A aceleração que faz a velocidade aumentar vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque a força de resistência aumenta. A força de resistência é para cima, o peso é para baixo. Se a força para cima está aumentando, a força resultante para baixo vai diminuir cada vez menos. Chega um momento em que está tão veloz
que a força para cima iguala o peso para baixo. Aí você já não tem mais aceleração, você já não tem mais força resultante e a força de resistência se igualou ao peso, KV2 igual a mg, tá bom? E slides aí para trás, nós falamos que o estudo de aerodinâmica é um estudo complexo, né? Vide Fórmula 1, vide a engenharia aeroespacial. Perfeito. Então, no slide 9 é para mostrar a vocês aquela fórmula FR igual a KV elevado a N. Se vai colocar, que valor vai ser colocado no N? Que valor vai ser colocado no K? Pois bem, isso vai depender de muita coisa. Vai depender do tamanho do corpo, da forma que ele tem, se é arredondado, se é quadrado, se é bicudo, etc. A área da secção transversal perpendicular ao movimento, ou seja, qual é o tamanho da área que colide com o fluido. O tipo de fluido também é relevante e a velocidade com que o corpo se move dentro desse fluido. E quando eu falo que depende do fluido, depende da temperatura dele, da densidade, da pressão, etc. Então é muito complexo esse estudo realmente. E do lado direito eu vou mostrar para vocês quais são as formas que podem colidir com o fluido, gerando mais ou menos resistência. E você vai me dizer qual seria a melhor. Então, você está vendo aí uma tabelinha com algumas formas de corpos que podem se mover num fluido. Olha só qual é o pior coeficiente. É o do cubo. Veja, ou um quadrado mais abaixo, 1,15 e 1,05. Se for digamos, um paralelepípedo curto ou um paralelepípedo longo, enfim. Então você há de convir que a força de resistência vai ser tanto maior quanto maior for o coeficiente. Então é necessário que você, para conseguir uma pouca resistência, seria bom um coeficiente pequeno. E olha só qual seria a melhor forma. A natureza nos ensina. Quando chove, como é que a água cai na atmosfera? Na forma de gotas. É a melhor maneira de você vencer o atrito com o ar na velocidade que a gota vem. Não se esqueça que a resistência depende também da velocidade. Então, para o nosso mundo cotidiano, um carro na forma de gota seria o ideal para poupar combustível e sofrer menos atrito com o ar. Perfeito? Nós fizemos uma questão em que a velocidade limite foi atingida, não é mesmo? Deu 4 metros por segundo no slide aí anterior. Mas e se a pergunta fosse antes disso acontecer? Se ele quisesse saber, por exemplo, o valor da aceleração, antes que ela tivesse se tornado nula. Então, a velocidade não seria mais 4, seria qualquer outro valor menor. Então, a pergunta naquela questão poderia ser assim: qual a aceleração do corpo no momento em que a velocidade fosse 3 metros por segundo? Aí mudaria a questão.
o 3 metros por segundo, você ia ter que jogar nesse V ao quadrado aí, ó. E aí a força de resistência, KV2, não seria igual ao peso, seria menor. Aí você teria que subtraí-la do peso. O peso para baixo, KV2 para cima, você subtrai. O peso ainda é maior, vai dar um valor qualquer para baixo, que seria a força resultante. Aí você usaria a segunda lei de Newton, MA. Então, a força resultante para baixo é igual ao peso para baixo menos a resistência do ar para cima, KV2. Como a força resultante é massa vezes aceleração, olha o que ficou aí na expressão final. É essa conta que você teria que fazer naquela questão enquanto a velocidade máxima não for atingida. Então, de tudo que nós falamos até agora, no slide 11, você vê o gráfico. Veja lá, um objeto foi abandonado de uma certa altura, o tempo vai passando, T1, T2, T3, e a velocidade vai aumentando cada vez menos. Veja que o ângulo no gráfico velocidade e tempo está diminuindo. E quando o ângulo diminui, significa que a velocidade está aumentando menos, ou seja, a aceleração está diminuindo. Até que finalmente chega no instante 4, e o que acontece? MRU. A velocidade já não aumenta mais, o corpo já está com a sua velocidade limite máxima. E olha então o gráfico do movimento de um paraquedista. A força resultante é o peso menos a resistência do ar. MA é mg menos KV2. Beleza, isso enquanto a velocidade aumenta. Já vimos anteriormente, no slide anterior, aliás, que chega um momento em que o paraquedista está com tanta velocidade, e aí ele está dizendo que é de 50 metros por segundo. Eu não sei se isso é verdade, mas deve ser, deve ter fundamento, né? Está aí no gráfico. Só que aí quando chega ali, depois do 40 segundos, ali pelo 42,5, o que acontece? Ele puxa o paraquedas. Bruscamente, a força de resistência aumenta, porque ele abriu o paraquedas, e aí ele começa a frear. E aí, veja que a velocidade começa a cair, até mais ou menos próximo ali a 10 metros por segundo, que vai dar uma velocidade aí em torno de 36 km por hora, e ele vai cair agora novamente em MRU, só que agora com paraquedas aberto. Tá bom? Então você vê aí o que nós falamos, eles usam muito em paraquedismo a velocidade terminal 1 e velocidade terminal 2. Terminal 1 é quando ele abre o paraquedas, né? 50 metros por segundo. E depois essa velocidade vai reduzir bruscamente até chegar ao valor mínimo, né? 10 metros por segundo, que é o valor um pouco menor do que isso, né? Aí no gráfico está aparecendo ser em torno de 8. E aí ele vai até o final, até chegar ao chão com essa velocidade final aí. E aí uma outra forma de te mostrar isso é o gráfico da força em função do tempo. Veja que quando ele abre o paraquedas, surge uma força aí, né, negativa, fazendo a velocidade reduzir. De novo, para fechar, lá em cima em azul claro você vê o momento em que o objeto é abandonado, a força é P igual a mg desprezado o empuxo. Ele começa a cair, aí surge
com a velocidade e a força de arrasto, né? A força de atrito do ar, que vai chegar ao máximo quando se iguala ao peso. Veja aí mais um reforço para você observar.